Boa tarde a todos, muito obrigado a todos pela presença e também agradeço àqueles que estão nos assistindo pelo link direto. Nós tivemos mais de 1.000 colegas nos assistindo pelo link na última sessão Humanidades na Saúde, que hoje vai abordar um tema extremamente instigante, e eu gostaria de lembrar aos colegas que, na verdade, essa não se trata de uma reunião de pediatria ou de terapia intensiva pediátrica ou mesmo de medicina paliativa. O Conselho Federal de Medicina tem hoje, como todos vocês sabem, 53 especialidades médicas, dentre as quais a pediatria, numerada com o número 47, e tem 56 áreas de atuação médicas, dentre as quais estão incluídas a medicina paliativa e a neonatologia. Eu, na verdade, gostaria de, como fazemos habitualmente na música de abertura dessa sessão, prestar uma homenagem a todos aqueles que trabalham com pediatria, trabalham com pacientes pediátricos, não só na área da pediatria em si, da pediatria clínica, mas da terapia intensiva pediátrica, da oncopediatria, da cirurgia pediátrica, enfim, os nossos respeitos e assim a nossa admiração por esse trabalho tão difícil. Ele vendeu 100 milhões de discos. Só ele, Paul McCartney e Michael Jackson venderam 100 milhões de discos na sua vida profissional. E esteve pela primeira vez no Rio de Janeiro e no Brasil, quinta-feira passada, dia 22. Phil Collins foi convidado pelos estúdios Disney para escrever a canção de um dos seus filmes que seria lançado, e com essa canção ele ganhou o prêmio do Globo de Ouro, a melhor canção original em 2000, e ganhou o Oscar de melhor canção original no mesmo ano de 2000. É com essa música que nós, da coordenação do Projeto Humanidades na Saúde, queremos, na verdade, homenagear a todos vocês que trabalham com pediatria. Vejam essa letra de Phil Collins. Vamos ouvir. Come stop your crying, it will be alright together, 'cause you'll be in my heart. Believe me, you'll be in my heart. I'll be there from this day on and forevermore. Mas acho que legal mesmo seria nós podemos homenagear os pediatras ouvindo uma criança. Don't listen to them, 'cause what do they know? We needed each other to help to hold. They'll see in time. I know we'll show them together, 'cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in Yes, my you'll heart. be in my heart. I'll be with you From this day on, now and forever. Em novembro de 2016, na Califórnia, eu assisti um TED Talk absolutamente impressionante. Me perguntaram assim, Ricardo, por que você imaginou essa sessão? Porque o Dida conversou comigo a respeito disso, ou o Cooper? Não. Eu imaginei essa sessão por causa disso. Vamos ver. É incrível o que vocês vão ver. I want to introduce you to some very wise kids that I've known. But first, I want to introduce you to a camel. This is Cassie, a therapy camel, visiting one of our young patients in her room, which is pretty magical. A friend of mine raises camels at his ranch in the Santa Cruz Mountains. He has about 8 of them, and he started 30 years ago because he thought horses were too mundane. John is an out-of-the-box thinker, which explains why the two of us have been such good friends all of our lives. Over the years, I've convinced him to shuttle those sweet furry beasts
up to hang out with our sick kids from time to time. Talking to John, I was surprised to learn that camels have an average life expectancy of 40 to 50 years. The life expectancy of many of the children with whom I work is less than a year. This is a picture of the George Mark Children's House, the first pediatric palliative respite care center to open in the United States. I founded it in 2004 after years of working as a psychologist on pediatric intensive care units, frustrated with the undignified deaths that so many children experienced and their families had to endure. As I sat with families whose children were at the end of their lives, I was acutely aware of our surroundings while the elevated train rumbled overhead on its track. Quite literally, the room reverberated with each passing train car. The lights on the ward were fluorescent and too bright. Monitors beeped, as did the elevator, noisily announcing its arrival. These families were experiencing some of the most excruciating moments of their lives, and I so wanted them to have a more peaceful place in which to say a last goodbye to their young daughters and sons. Surely, I thought, there must be a better spot than a hospital intensive care unit for children at the end of their lives. Our Children's House is calm and nurturing. It's a place where families can stay together to enjoy quality time with their children, many of whom are there for respite stays, some with repeated visits over a span of many years. We call those kids our frequent flyers. Rather than the bright, noisy quarters of the hospital, their rooms are calm and comfortable, with actual living spaces for the families, a sanctuary of gardens, and a wonderful outdoor playground with special structures for children with physical limitations. This sweet baby Lars came to us directly from a hospital intensive care unit. Imagine hearing the heartbreaking news that none of us would ever want to hear. His parents had been told that Lars had a brain anomaly that would keep him from ever swallowing, walking, talking, or developing mentally. Recognizing what little chance he had for survival, his parents chose to focus on the quality of time that they could spend together. They moved into one of our family apartments and treasured each day that they had, which were far too few. Lars's life was brief, to be sure, mere weeks, but it was calm and comfortable. He went on hikes with his parents. The time that he spent in the pool with our aquatic therapist lessened the seizures he was experiencing and helped him to sleep at night. His family had a peaceful place in which to both celebrate his life and mourn his death. It has been 5 years since Lars was with us, and in that time, his family has welcomed a daughter and another son. They are such a powerful testament to the positive outcome that specialized children's hospice care can create. Their baby's physical discomfort was well managed, giving all of them the gift of time to be together in a beautiful place. I'm going to talk to you now about the elephant rather than the camel in the room. Very few people want to talk about death, and even fewer about children's death. The loss of a child, especially for those of us who have our own children, is frightening. More than frightening. Paralyzing. Debilitating. Impossible. But what I've learned is this. Children don't stop dying just because we, the adults, can't comprehend the injustice of losing them. And what's more, if we can be brave enough to face the possibility of death, even among the most innocent, we gain an unparalleled kind of wisdom. Take Crystal, for example. She was one of the first children to come for care after we opened our doors. She was 9 when she arrived, and her neurologist expected that she might live another 2 weeks. She had an inoperable brain tumor, and her decline had really accelerated.
in the week before she came to us. After settling into her room, dressed entirely in pink and lavender, surrounded by the Hello Kitty accessories that she loved, she spent the next several days winning over the hearts of every staff member. Bit by bit, her condition stabilized, and then to our astonishment, she actually improved. There were a variety of factors that contributed to Crystal's improvement, which we later came to call the George Mark bump, a lovely, not uncommon phenomenon where children outlive the prognoses of their illnesses if they're outside of the hospital. The calmer atmosphere of her surroundings, tasty meals that were fixed often to accommodate her requests, the resident pets, the therapy dog and rabbit spent lots of cozy time with Crystal. After she had been with us for about a week, she called her grandmother and she said, "Gee, I'm staying in a great big house and there's room for you to come too. And guess what? You don't have to bring any quarters because the washer and dryer are free." Crystal's grandma soon arrived from out of town, and they spent the remaining 4 months of Crystal's life enjoying very special days together. Some days were special because Crystal was outside in her wheelchair, sitting by the fountain. For a little girl who had spent most of the year earlier in a hospital bed, being outside counting hummingbirds made for an amazing time with her grandma and lots of laughter. Other days were special because of the activities that our child life specialist created for her. Crystal strung beads and made jewelry for everybody in the house. She painted a pumpkin to help decorate for Halloween. She spent many excited days planning her 10th birthday, which of course none of us thought she would ever see. All of us wore pink boas for the occasion, and Crystal, as you can see, queen for a day, wore a sparkly tiara. One hot morning I arrived at work and Crystal and her partner in crime, Charlie, greeted me. With some help, they had set up a lemonade and cookie stand outside the front door, a very strategic location. I asked Crystal the price of the cookie that I had selected, and she said $3. I said that seemed a bit high for one cookie. It was small. I know, she acknowledged with a grin, but I'm worth it. And therein lie the words of wisdom of a young girl whose brief life forever impacted mine. Crystal was worth it. And shouldn't every child whose life is shortened by a horrific illness be worth it? Together, all of us today can offer that same specialized care that Crystal received by recognizing that children's respite and hospice care is a critical component missing from our healthcare landscape. It's also interesting to note that we are able to provide this care at about 1/3 of the cost of a hospital intensive care unit. And our families don't see a bill. We're ever grateful to the supporters who believe in this important work that we're doing. The truth is that my colleagues and I, and the parents and other family members who get to experience this special wisdom are in a unique position. There are only 2 freestanding pediatric hospices in the United States, although I'm happy to report that based on our model, there are 18 others under various stages of development. Still, most of the children who die in the United States every year die in hospital rooms, surrounded by beeping machines and anxious, exhausted adults who have no other option but to say goodbye under those harsh institutional lights and among virtual strangers. For comparison's sake, the United Kingdom, which is a country with about 1/5 the population of the United States and about half the size of the state of California,
has 54 hospice and respite centers. Why is that? I've asked myself that question, obviously, many times. My best guess is that Americans, with our positive can-do attitude, hold the expectation that our medical care system will fix it, even though it may be a childhood illness for which there is no cure. We go to extraordinary measures to keep children alive, when in fact the greatest kindness that we might give them would be a peaceful, pain-free end of life. The transition from cure to care remains a challenging one for many hospital physicians whose training has really been about saving lives, not about gently guiding a patient to the end of life. The dad of a sweet baby for whom we cared at the end of her life certainly captured this dichotomy when he reflected that there are a lot of people to help you bring an infant into the world, but very few to help you usher a baby out. So what is the magic ingredient at George Mark? The complex medical diagnoses that bring our young patients to us mean that their lives have often been restricted. Some to a hospital bed for long periods of time, others to wheelchairs, still others to intensive courses of chemotherapy or rehab. We make a practice of ignoring those limitations. Our default answer is yes, and our default question is, why not? That's why we took a young boy who wasn't going to live for another baseball season to Game 5 of the World Series. That's why we have a talent show put on by the staffing kids for family and friends. Who wouldn't be enchanted by a young boy playing a piano piece with his feet because his arms are atrophied? That's why we have a prom every year. It's pretty magical. We started the prom after hearing a dad lament that he would never pin a boutonniere on his son's tuxedo lapel. The weeks before the dance, the house is in a flurry, and I don't know who's more excited, the staff or the kids. The night of the event involves rides in vintage cars, a walk on a red carpet into the great room, a terrific DJ, and a photographer at the ready to capture pictures of these attendees and their families. At the end of the evening this year, one of our young, delightful teenage girls, Caitlin, said to her mom, "That was the best night of my whole life." And that's just the point, to capture the best days and nights, to abolish limitations, to have your default answer be yes and your default question be, why not? Ultimately, life is too short, whether we live to be 85 years or just 8. Trust me. Better yet, trust Sam. It's not by pretending that death doesn't exist that we keep the people, especially the little people that we love, safe. In the end, we can't control how long any of us lives. What we can control is how we spend our days, the spaces we create, the meaning and joy that we make. We cannot change the outcome, but we can change the journey. Isn't it time to recognize that children deserve nothing less than our most uncompromising bravery and our wildest imagination? Thank you. E a nossa sessão de hoje, então, que foi amplamente divulgada entre vocês sobre cuidados paliativos no paciente pediátrico, terá como relatora a nossa convidada de honra na tarde de hoje, Jussara de Lima e Souza. Jussara, por favor. Jussara é especialista em neonatologia e atua na área de medicina paliativa. Eu queria... Pode conectar o computador dela. Bom que você veio. Eu queria, antes de dar a palavra à Jussara, de fazer um agradecimento especial tanto à Cláudia Burlá. Cláudia Burlá, vocês conhecem,
aqui do nosso grupo, já esteve falando para nós, é especialista em geriatria, com área de atuação em medicina paliativa, doutora em bioética, e também a Fernanda Lima, pediatra e especialista em terapia intensiva pediátrica, que, na verdade, nos ajudaram, a mim e a minha assessoria secreta, sempre muito atuante, a organizar essa sessão. Essa sessão teve a participação também no seu roteiro da Cláudia Burlai e da Fernanda Lima. Eu queria agradecer a indicação da minha grande amiga Cláudia Burlai, agradecer ao Ricardo, só que eu estava pensando, enquanto eu estava assistindo tudo isso, assim, a gente foi percebendo, enquanto a gente ia combinando como as coisas iam acontecer, como que era o cuidado todo em relação à preparação para esse evento, né? E aí, aqui sentada, eu falei assim, não, ele não quer que eu fale, né? Porque eu não vou ter condições de falar. Na verdade, um dos grandes problemas que a gente enfrenta na nossa profissão de pediatra é que o sonho das nossas famílias é esse, né? Assim, crianças fofas brincando, bebês lindos, de preferência dormindo, né? Mas a nossa realidade é muito diferente disso tudo, né? A gente lida com crianças que não têm o formato que as mães queriam, os seus pais, não têm o tamanho que elas gostariam, não estão onde elas queriam que elas estivessem. Então, assim, independente de qualquer coisa, independente de qual vai ser o desfecho dessa história toda, a gente já lida com uma dificuldade inicial, a gente já lida com o luto da perda do bebê sonhado, do filho sonhado, que ele é muito diferente do bebê real. Por que eu comecei a lidar tanto com essa coisa de falar sobre comunicação, sobre cuidado paliativo pediátrico? Primeiro porque, como quase todos os médicos da minha faixa etária, nós não tivemos formação para isso, né? Ninguém me ensinou a conversar com as famílias, ninguém me ensinou a dar más notícias. Eu tinha uma dificuldade pessoal com comunicação, eu trabalho em UTI neonatal, e assim, não eram poucas as vezes que eu tinha que dar notícias difíceis para as minhas famílias, assim, e essas notícias difíceis não necessariamente era de que a criança ia morrer ou de que ela não ia ser uma criança com possibilidades de fazer tudo aquilo que os pais tinham sonhado para eles. Eu tinha muito medo da reação do outro, né? Essa semana eu estava conversando com alguns alunos, eles falando para mim que assim, um dos medos que a gente tem é a hora que você der a má notícia, como que ele vai reagir? Ele vai chorar demais, ele vai ficar bravo comigo, ele vai brigar, vai se jogar no chão, e aí o que eu faço? Então, na verdade, o que a gente fazia lá no início é assim, eu vou fugir, né? O máximo que eu puder. Só que a gente não conseguia fugir todos os dias. Como todo mundo, a gente não sabe exatamente o que é a morte, como que vai ser depois, isso dói, não dói, como que a gente passa. A gente não tem certeza, né, porque a morte é um dos poucos eventos que a gente vive só uma vez. Então, assim, diante de tudo isso, e pelo fato de eu trabalhar numa UTI neonatal, que eu tinha que lidar com a dificuldade de falar sobre morte, lidar com famílias que estavam perdendo seus bebês, ou perdendo pelo menos o bebê que eles gostariam de ter, a gente montou o grupo de cuidado paliativo no início de 2002. Na verdade, a gente teve um problema em 2001 com uma criança que estava evoluindo com vários episódios de morte súbita e que a gente investigou tudo e não descobriu a causa. Chegamos à conclusão de que essa criança ia morrer e a enfermagem não deu conta de lidar com isso. E a gente chamou uma psicóloga para nos ajudar e foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre cuidado paliativo, porque era outra coisa que a gente também não sabia, né? Apesar de cuidado paliativo já existia há tanto tempo, no meu serviço a gente ouviu falar pela primeira vez em 2001. E aí, em 2002, a gente montou o grupo. Esse é o grupo que nós temos hoje. A gente já teve um grupo maior, a gente já teve fonoaudióloga, por exemplo, que a gente não tem hoje. Infelizmente, ela se aposentou e a gente, como todo o resto do país, também está tentando recuperar as coisas que a gente tem perdido no grupo. O grupo, inicialmente, era um grupo de estudos. A gente queria saber o que a gente podia aprender, como que a gente podia falar, como que a gente se comunicava, o que a gente tinha de possibilidade para cuidar dessas crianças e de suas famílias, porque era um assunto muito novo. E, à medida em que a gente foi descobrindo o que existia na literatura, a gente foi chegando à conclusão de que a gente tinha muita mudança para fazer no nosso serviço. E aí a gente passou a ser um grupo de consultoria para o restante do serviço de UTI neonatal. E isso passava por treinamento tanto do nosso grupo quanto do restante da equipe que trabalha na UTI. E a gente percebeu que a gente tinha que mudar. O problema é que mudar sempre causa
um certo medo, né? A gente está numa zona confortável de fazer aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente dá conta, aquilo que a gente fez a vida inteira, e tudo que a gente ia mudando na unidade ia trazendo um certo, nossa, mas vocês vão fazer isso? E aí a gente ia fazendo, construindo e mudando. A gente começou a fazer a reunião de pais de bebês internados, porque a gente percebeu que não dava para a gente conversar com essas famílias no momento da tempestade, né? A gente não criava vínculo com eles na hora do desespero. Então, a gente precisaria ter um grupo onde a gente se conhecesse, onde a gente fosse trocando ideia. E aí a gente montou um grupo que a gente faz reuniões semanais com os pais de todos os bebês internados que queiram participar. Em todas as reuniões tem a psicóloga e um médico. Às vezes a gente tem assistente social, às vezes a gente tem uma equipe de enfermagem. Aliás, eu tinha comentado que eu tenho uma paixão muito especial pelas psicólogas, porque como eu não aprendi a falar, a conversar na faculdade, foi fazendo grupos de pais com as minhas colegas psicólogas que eu comecei a aprender como entrar nessa conversa sem ter medo de como o outro vai reagir e não saber o que fazer com elas. E aí a gente pensou que a gente precisava proporcionar maior contato das famílias com os nossos bebês. Porque uma das coisas que acontece é que, assim, se eu sei que o bebê vai morrer, se eu sei que o bebê vai ter uma perspectiva de vida curta, então, assim, eu prefiro não me apegar a ele. Então, assim, eu vou manter uma distância, porque, assim, eu não me apego, eu sofro menos, só que isso não é verdade, né? A gente vai sofrer. E uma das coisas que a gente pensa é que a gente precisa estar com as pessoas que a gente gosta a maior parte do tempo possível. E esse tempo possível a gente não sabe quanto que é para nenhum de nós, né? Nem porque o outro vai, nem porque nós vamos, né? Nós não sabemos. Hoje, a hora que eu decolei o avião em Campinas, eu fiquei pensando: será que eu chego, né? O avião era daqueles mais antigos. Eu falei assim: vai que acontece qualquer coisa, eu nem chego para o evento. Então, nós não temos essa certeza. Então, o trabalho que a gente tem com esses pais também é de que eles precisam estar presentes na vida dos seus filhos e fazer aquilo que eles sabem fazer melhor, que é dar carinho para eles. A gente brinca que a gente vai deixar na prescrição carinho de pai várias vezes ao dia, porque isso faz parte do tratamento também. E também vai dar uma sensação melhor quando você não tiver mais a outra pessoa, que você fez tudo por ela que você podia ter feito. E aí a gente tem agora uma política de visitas abertas, então os pais podem ir para a UTI, ficar o tempo que eles quiserem, 24 horas. A gente só orienta para eles que eles não fiquem as 24 horas, porque isso pode ser bem cansativo. Nós temos crianças que ficam meses internadas. Algumas acabam indo para casa, outras não vão. Mas se esses pais não forem minimamente para casa para descansar, eles não vão dar conta dessa jornada que não tem hora para acabar, né? É igual uma corrida de longa distância, que se eu começar dando todo o meu gás no início, eu não vou chegar no fim. E aí a gente começou a trabalhar também com a situação dos irmãos. Me angustia muito a situação de um irmão que está perdendo o irmão, ou de um irmão que tem uma criança que precisa de cuidados especiais na família. Eu tenho uma amiga adulta que ela me disse uma vez que é muito difícil ser um irmão de alguém especial, porque você fica sem pai nem mãe. Os pais têm uma tendência de achar que eles têm que cuidar da criança doente e que as crianças saudáveis não precisam desse cuidado. Outra coisa que atrapalha muito é que eles tentam proteger os filhos que estão em casa das notícias difíceis, então eles não contam nada do que está acontecendo, só que é difícil você fingir que você está bem quando você não está. Então, os pais dizem para as crianças que está tudo bem, mas ficam o dia inteiro fora. Quando eles chegam em casa, eles estão sem paciência. Aquilo que normalmente eles iam ficar bem, eles não ficam. Eles brigam por qualquer motivo. Então, a gente incentiva esses pais a trazer os filhos para a visita dos bebês na unidade. Porque aí eles podem participar dessa história, né? Eu acho que uma das coisas bacanas que a gente tem de ser família é das pessoas poderem se ajudar, de estar juntas, né? De se cuidar. E isso é um jeito da gente poder introduzir os irmãos na discussão, eles saberem por que tudo está acontecendo. Por que minha mãe vai para o hospital e não volta mais? Por que minha mãe chora, às vezes escondido, às vezes na minha frente? Por que isso tudo está acontecendo? Essa semana eu achei super interessante, a gente tem um grupo novo de alunas do 4º ano que está começando o curso de medicina paliativa agora pela primeira vez na nossa faculdade. E ela me disse, eu perguntei para ela: por que você foi fazer medicina? Ela me falou assim: doutora, eu fui uma irmã de uma criança de uma UTI neonatal. Eu tinha 10 anos na época, eu queria muito o meu irmão e eles não me deixavam nem visitar.
Isso me fez muito mal, foi a pior experiência que eu tive na minha vida. E aí eu passei o tempo todo pensando que eu precisava mudar isso, que eu precisava estudar e trabalhar para que as coisas fossem diferentes. E isso não faz tanto tempo, né? Essa aluna deve ter hoje, sei lá, uns 20 anos. Então, a gente tem procurado trazer. Às vezes, as mães ficam com medo de trazer os filhos, porque elas acham que vão se assustar com aquela aparelhagem toda. Os adultos se assustam muito mais do que as crianças. Eles lidam muito bem com a UTI. A gente senta com esses irmãos antes, conversa sobre o que eles vão encontrar, o que está acontecendo. Eles entram para a visita, a gente vai junto, e aí depois a gente senta de novo para conversar, para ver o que aconteceu, o que eles entenderam, o que eles têm de dúvida. E o relacionamento melhora muito. As crianças passam a ser mais colaborativas com os pais, porque, normalmente, criança, quando não está bem, ela não faz coisas boas, né? Quando ela não está se relacionando bem com a família, ela vai ser mais um problema. A gente tem uma criança que, outro dia, ela estava com ciúme da criança internada, e ela apagou todas as fotos do bebê no celular da mãe, porque ela achou que ela estava perdendo o espaço dela. E aí a gente pensou em outras mudanças que a gente tinha que fazer na nossa rotina. Quando eu comecei meu trabalho na UTI neonatal, quando as crianças morriam, era assim que a gente encaminhava elas para a próxima etapa. A gente ligava para o setor de internação, avisava que a criança tinha morrido, eles ligavam para a família, e essa criança ia para a anatomia patológica, eu nunca mais via a família. Hoje em dia, o que a gente faz é que a gente coloca a roupa no bebê, coloca no bercinho. Na verdade, a ideia inicial é que esses pais estejam no hospital durante esse processo de perda. Se isso não for possível, porque a gente tem muita paciente que é de cidades mais distantes, porque a gente é referência e eles não chegam a tempo. Se esses pais não chegarem a tempo, esse bebê vai estar vestido para recebê-los, para eles poderem se despedir, para eles poderem ficar junto. Porque quando os pais recebem um bebê desse jeito, ele está sendo tratado como coisa, né? Aqui ele está sendo tratado como gente. A gente teve uma mãe que perdeu um bebê com a gente com 1 mês, eram gemelares prematuros. O primeiro morreu de um quadro de sepse pequenininho, e o segundo viveu até 6 meses e acabou morrendo num outro hospital próximo da cidade de origem. E ela recebeu o segundo filho desse jeito. Ela fez um curso de técnico de enfermagem, foi trabalhar num hospital maternidade e pediu para a gente o que a gente tinha descrito para mudar a rotina do acolhimento óbito, para mudar no hospital que ela ia trabalhar, porque ela sentia como que era diferente uma coisa e outra. A gente entrega as recordações que a gente tem, porque, assim, na pediatria, essas crianças já foram para casa, já tem uma parte de recordação que aconteceu no domicílio. Na neonatologia, não. Tudo que eles têm, praticamente, é o que eles têm no hospital. Então, tem as marcas dos pezinhos, a identificação, os desenhos que os irmãos fazem. A gente incentiva os irmãos a fazer desenho, a fazer carta, mandar, a gente coloca na incubadora. Fotografia a gente começou a fazer porque, assim, hoje em dia a gente nem precisa tanto, porque todo pai tem um celular que faz fotografia, mas, há um tempo atrás, um pai que não tinha foto pediu para a gente fotografar o bebê dele. Só que é muito diferente você fazer uma foto de uma criança deste jeito, cheia de aparelhos, e você fazer uma foto com a família. Na verdade, todas as fotos estão modificadas, porque, como todos são pacientes, eu achei melhor que eles não ficassem tão expostos. Só que fazer essas fotos com seus bebês no colo, sem aparelho, podendo identificar os rostos, faz muita diferença. Essa foi uma das mudanças que, quando a gente fez no hospital, o pessoal, nossa, que mórbido, vocês vão fazer foto de bebê morto. Só que as pessoas não pegam as fotografias de quem morre e joga fora. Se a gente parar para pensar nas pessoas que nós perdemos, por mais que a gente goste delas, a gente vai pensando nelas e a imagem vai sumindo, né? Assim, vai ficando meio nebulosa, a gente vai perdendo a memória de como é. Agora, você imagina de uma criança que viveu tão pouco tempo. A gente já teve uma mãe que trabalha no hospital, teve o bebê em outro hospital e ela não tinha foto do bebê. Um dia ela chegou para mim e falou assim: doutor, eu estou muito mal, porque eu estou esquecendo como o meu bebê era. Então, a gente incentiva os pais a fazerem fotos. O que a gente percebe é que os pais que não fizeram fotos, eles se arrependem depois de não terem feito e voltam no hospital para ver se, mesmo eles não querendo a foto, se alguém não fez sem querer e não guardou para eles. A gente tem pai que guarda as fotografias na gaveta e nunca olhou. A gente tem pais que colocam na carteira para poder olhar toda hora. Eu tenho um pai que ele colocou a foto no computador e ele chegava em casa todo dia, no fim do dia, e conversava com a filha e contava das coisas que tinham acontecido. Eu não acho que ele vai conversar com a família, com essa filha, para o resto da vida, mas eu acho que isso faz diferença para ele nesse momento, né? Aí a gente foi para o próximo passo, que era fazer a reunião de grupos de pais enlutados.
Esta foi outra que, quando a gente fez, o pessoal fala: nossa, vocês vão fazer essas famílias voltarem para o hospital, que coisa horrível, eles vão sofrer tudo de novo. Quando eu comecei a participar desses grupos, para mim era assim, era uma angústia, porque como eu tinha muita dificuldade de comunicação, e principalmente com silêncio, né? Quem me conhece sabe que eu sou uma tagarela, eu adoro falar, então, quando a coisa fica parada, aquilo me dá um aperto no peito. E aí, quando a gente começou os grupos, a gente percebeu que os pais tinham muitas dúvidas do que tinha acontecido. Porque quando você vai falando as coisas durante a tempestade, às vezes ela entra no nosso ouvido, às vezes não entra, né? Primeiro, porque a gente fala mediquês, né? Que é uma língua que as pessoas não entendem. Segundo, que quando você dá notícia difícil, às vezes tem um bloqueio. Uma vez um pai me falou assim: doutora, quando o médico falou a primeira notícia difícil, eu não ouvi mais nada do que ele falou. E a gente insiste em achar que esses pais não querem saber. Eu já falei para aquela mãe, ela não entende. Acho que ela tem dificuldade, ela está negando. Não. Quando a gente recebe uma notícia muito ruim, parece que você sai do corpo, sabe assim? Você dá aquela saída, o raciocínio não funciona mais e você não consegue pensar no que está acontecendo. Parece que aquilo é um pesadelo que você está vendo de fora. A gente precisa dar tempo para os pais entenderem, compreenderem e falar numa língua que eles entendam, né? A gente precisa desse exercício, que aquilo que eu falo todo dia não serve para o vocabulário deles. Porque, às vezes, eu pergunto para as mães: você entendeu o que o médico falou para você? Entendi. Então me explica o que ele te falou. Doutora, na verdade, eu não entendi direito. Eu falei: então por que você não falou para ele que você não tinha entendido? Ele ficou 1 hora conversando comigo, eu ia falar para ele que eu não entendi. Ou então, assim, dependendo da cara que o médico falou, realmente acho que a notícia era ruim, acho que eu não queria saber. Só que uma coisa é ela ter tempo para o querer saber, né? Uma vez eu fui conversar com uma mãe, ela falou para mim assim: doutora, tudo que eu preciso saber eu já sei. O que eu não sei, se eu quiser saber, eu te pergunto. Eu falei: tá bom, então a gente tem um acordo. Todo dia que eu ia conversar com ela, eu perguntava: hoje você quer saber? Tudo bem que não é todo dia que a gente pode escolher se conta ou não conta, né? Mas, às vezes, a gente tem que ir no limite do outro. Tem mãe que fala que, assim, dependendo da cara que o médico chega na UTI, ela vai para o banco de leite tirar leite porque ela não quer conversar com ele. Porque a nossa linguagem não verbal é muito mais forte do que a nossa verbal, né? Mesmo que eu não fale nada, dependendo da cara que eu chegar para falar com ela, ela já sabe que o que eu vou falar não são boas notícias. Nossa reunião a gente faz desde janeiro de 2003. A gente prepara o caso antes, então a gente resume o prontuário para ver tudo o que aconteceu, porque muitas das dúvidas que essas famílias têm são dúvidas clínicas, o que aconteceu, de quem foi a culpa. Normalmente os pais têm, principalmente as mães, eu digo que a culpa vem junto com a placenta, né? Se o meu bebê tem problema, se meu bebê morreu, se a minha criança não é saudável, ou eu não cuidei direito, ou eu não gerei direito, eu não fui capaz de fazer uma criança que desse certo. O que eu deixei de fazer ou o que eu fiz errado, isso está muito presente para essas famílias. Ou a dúvida se tem algum erro médico, né? Algo que elas poderiam ter feito de outro jeito que não tivesse evoluído desse jeito. E se elas podem ter novos filhos? Porque elas têm muito medo que essa história toda se repita. E eu digo que esta reunião é como se fosse um curativo na ferida, né? A gente vai lá, a gente mexe, essa ferida vai doer na hora que a gente está mexendo, mas, com certeza, ela vai sarar mais rápido do que as feridas que eu não cuido delas. E a gente começa a nossa reunião com um café da manhã, que a gente prepara para elas, porque a gente acha que a gente se apega mais pelo estômago. Normalmente, quando a reunião começa, a gente oferece para eles: quer tomar um café, quer comer alguma coisa? Ninguém quer, porque está todo mundo tenso, todo mundo esperando para ver o que vai ser aquilo, o que eu vou ouvir falar. E aí depois a gente consegue fazer uma reunião dessa, e eu acho que essa é uma das experiências melhores que eu tenho na minha vida, porque, assim, quando a gente sai de uma reunião dessa e que os pais estão mais aliviados em relação ao que aconteceu, em relação a tudo que eles tinham na cabeça, eu fico animadíssima, eu e o restante da equipe, de fazer aquilo de novo, né? De fazer diferença, de informar, de conversar, de dar espaço para chorar, de dar espaço para tirar dúvida. E outra coisa que, assim, a gente falou sobre o fato de que perder um filho deve ser a dor pior do mundo que a gente possa sentir, né? Quando eu me encontro com essas mães, parece que eu recarrego as minhas baterias, né? Porque eu falo assim: como alguém dá conta de sobreviver a um episódio desse? Como alguém ainda consegue tocar a vida depois de ter perdido um filho? Eu tenho 2 filhos adolescentes e, assim, pensar na possibilidade deles ficarem muito doentes, assim,
me dá até um faniquito. Imagina eu pensar que eles morrem, né? E aí, quando eu saio dessa reunião e que essas famílias conseguem se reconstruir e que a gente consegue trabalhar junto nesse sentido, assim, aquilo que recarrega as minhas baterias. Às vezes as pessoas falam para mim: como que você dá conta de trabalhar com paliativo e estar lidando com pessoas que morrem e com pais que perdem filhos? Eu falei: é por 2 motivos. Um, porque eu tenho uma equipe que trabalha junto, então, assim, o dia que um está bem e o outro não está, a gente se apoia. E a outra é porque eu acho que a gente tem uma troca tão grande. Eu sempre digo para os pais que eles doam muito mais do que eles recebem quando a gente faz as reuniões, tanto dos bebês internados quanto dos bebês que faleceram. Eu falei no início que eu tinha dificuldade para lidar com a morte, né? Na nossa situação, é porque, teoricamente, isso daqui é evolução natural, né? O problema da pediatria é que a gente pega essa ponta e junta naquela. E aí fica faltando todo esse pedaço do meio. Não dá para achar que isto é natural, não dá para lidar com isso como se não fosse nada. Ontem, eu faço parte de um coral na universidade, e aí uma aluna da medicina que está no 4º ano chegou para mim e falou assim: doutora, eu estou passando na pediatria e eu achava que eu gostava e eu descobri que não vai dar certo. Hoje eu atendi uma criança e aí eu fiquei muito mal de palpar aquela barriga. Era uma criança que tinha uma síndrome de Bruni-Belli, que é um quadro de alterações de vias urinárias. E aí ela falou assim: eu fiquei tão mal com aquilo. Eu falei assim: talvez você tenha ficado muito mal nessa situação, porque talvez, como aluna de 4º ano, você não perceba o quanto você pode fazer diferença na vida dessas famílias. Porque ela estava imaginando que o sofrimento de todos era muito ruim e ela estava incapacitada de mudar essa forma. E eu acho que o que a gente tem de bárbaro na nossa profissão e no nosso conhecimento é que a gente sempre vai ter alguma coisa para cuidar, para fazer diferença. A gente, como a psicóloga tinha dito, a gente não muda o desfecho, mas a gente pode mudar o caminho. A gente pode fazer com que essas pessoas consigam chegar até o final, independente de quando ele vai acontecer, em que momento, para que eles cheguem melhor e que eles sobrevivam a tudo isso da melhor forma possível. E aí a gente vai trocando e vai ficando todo mundo melhor. Eu estava ali me segurando para não chorar. Eu sou canceriana, choro por qualquer coisa, né? Então, vocês imaginam como eu estava ainda pensando que eu ia falar em seguida e eu não podia estar aqui me acabando. Mas, muitas vezes, o que eu fazia era assim: eu estou mal, perdi alguém. Quando eu era intensivista, isso era pior, né? Porque assim, o intensivista trabalha, e no final do plantão o paciente morre, aí você fica com a sensação de que você não fez nada, né? Nada do que você se propôs a fazer deu certo. E aí eu ia para o quarto de plantonista, me fechava lá e chorava muito. E pior, né? Chorar sozinho às vezes é bem complicado, porque você não tem nem ninguém para te dar uma força. Eu não digo para vocês que eu parei de chorar, eu continuo chorando. A diferença é que agora eu percebi que a gente pode chorar em conjunto, né? Outro dia teve uma criança que estava evoluindo mal e eu fiquei emocionada com a situação que estava acontecendo, e uma das meninas das técnicas de enfermagem veio e me deu um abraço no meio da UTI, e isso mudou o nosso relacionamento. Hoje em dia, cada vez que a gente se cruza, que a gente partilha de qualquer situação, eu fui assistir A Culpa das Estrelas com a minha filha e com uma amiga. Quando a gente saiu do cinema, a amiga da minha filha virou e falou assim: Jussara, agora a gente é best friend forever, porque a gente já chorou junto. E eu acho que assim, essa situação que a gente tem de chorar com as pessoas também nos aproxima, né? Tem dias que eu vou no cinema só para fazer isso, que é para poder chorar e ninguém me perguntar por que eu estou chorando. Às vezes eu choro com os pacientes. A única coisa que eu converso com o pessoal da minha equipe é que assim, não dá para a gente chorar mais do que a mãe e do que o pai, né? Mas chorar junto com eles mostra que a gente se importa, que a gente gostaria que tivesse sido de outro jeito, né? Não vai dizer que eu sou fraca, que eu não sei fazer o que eu tenho que fazer, né? Só vai mostrar que eu sou humana. Então eu continuo chorando, assim, tentando me controlar um pouco mais. Eu era uma pessoa antes de fazer paliativo e sou outra depois que eu descobri o paliativo. O paliativo faz toda a diferença na minha vida, porque assim, antes eu era aquela que ia curar todo mundo e descobriu que não ia dar conta. E hoje eu sou uma pessoa que aprendeu que a gente precisa cuidar, né? E eu acho que não é só o cuidar dos nossos pacientes, é o cuidar da nossa família, é o cuidar da nossa equipe, é o cuidar de nós mesmos, né? Eu acho que lidar com pessoas que morrem devia nos mostrar todo dia que a gente tem uma vida que é valiosa e que a gente tem que viver bem o dia de cada vez, né? Eu falei que eu não sabia se eu ia chegar do voo hoje.
Antigamente eu era uma pessoa que ficava magoada super fácil, né? E aí quando eu ficava magoada, eu ficava uma semana fechada no quarto. Hoje eu fico pensando, meu Deus, esse for meu último dia, eu vou passar ele desse jeito, né? Então eu tento dar valor para as coisas que são mais valorosas. Como eu sou campineira, eu tive a oportunidade de poder assistir algumas palestras do professor Rubem Alves, e era bárbaro. Ele acabava de falar na plateia e a gente ficava assim, ninguém tinha coragem de levantar e ir embora. E ele falava muito sobre a morte, né? E eu acho que tem alguns textos dele que são bem interessantes. E aí ele diz que a morte me informa sobre o que realmente importa. Às vezes ela chega perto demais, o susto é infinito e até deixa no corpo marcas de sua passagem. Mas, se tivermos coragem para olharmos de frente, é certo que ficaremos sábios e a vida ganhará a simplicidade e a beleza de um haikai. E o haikai ele define como o esforço supremo para dizer a beleza simples da vida que se vai. Eu acho que a morte traz isso para a gente, né? É de perceber que a gente precisa viver enquanto a gente está vivo da melhor forma possível. Hoje, quando os nossos pais vêm para as visitas, a gente faz o possível e o impossível para colocar esses bebês no colo dos pais, porque a gente já teve várias situações que os pais se queixavam que eles só pegaram o bebê no colo depois que o bebê morreu. Então, assim, é fácil? Não. Principalmente quando as crianças estão cheias de equipamentos, cheias de coisas ligadas. A gente precisa de 3 pessoas da equipe para estar junto e colocar uma criança no colo para que a mãe possa curtir, possa trocar carinho, para que ela possa dizer o que ela quer mais próximo, sem o bebê estar num berço ou estar numa incubadora. Eu acho que o que a gente precisa é olhar para essas situações e ver o que a gente, enquanto profissional, pode fazer e o que o outro quer que a gente faça, né? Perguntar mais, ouvir mais quais são os desejos das outras pessoas, o que faz diferença para eles, e acolher, e estar junto, né? O estar junto não é fácil, porque eu acho que quando a gente passa por perda de paciente, não é só a perda dele que a gente está sentindo, a gente está pensando todas as perdas que a gente já teve, né? As pessoas que a gente gosta já foram, aquelas pessoas que a gente tem muito medo de perder, perder de si mesmo, né? Hoje, por exemplo, eu tenho muito mais medo de morrer do que eu tinha antes, porque eu tenho 2 filhos adolescentes para cuidar, numa fase bem complicada, e é lógico que eu acho que ninguém vai cuidar deles melhor do que eu cuido. Então, eu acho que o paliativo traz isso, é este olhar para o outro e pensar que ele precisa de mais do que droga vasoativa e do tubo. Infelizmente, a gente não tem a possibilidade de ter um espaço maravilhoso daqueles, né? Mas a gente tenta transformar o nosso espaço dentro da UTI num espaço melhor para as famílias e para os seus bebês, e para que elas possam ficar junto e tirar dúvidas e conversar e se sentir acolhido, né? E sentir que a gente vai fazer uma parceria para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, nem sempre como a gente gostaria que fosse, mas daquilo que possa não ficar mais sofrido do que ele seria se a gente não fizesse dessa forma. Meu e-mail é jussaranel@yahoo.com. Se alguém quiser conversar, trocar ideias, discutir caso, chorar junto de vez em quando, eu estou à disposição. Assim, eu adoro conversar, trocar ideias, porque eu digo que a gente tem conflito de interesse, né? Quando eu falo de paliativo, eu gostaria muito que todo mundo estivesse pensando nessa forma de cuidar, porque o dia que eu estiver precisando, eu quero abrir o olho, olhar de lado e falar assim, as pessoas sabem. Obrigada. Muitos de vocês que estão aqui gostariam de comentar, através da sua vivência, aquilo que a Jussara acabou de nos trazer. Nós vamos ter um tempo, naturalmente, para que vocês possam fazê-lo de maneira bem objetiva. Mas a Fernanda, a Marina e a Simone foram escolhidas a dedo pela nossa comissão de roteiros. Fernanda, você tem 7 minutos para fazer comentários a respeito do que nós acabamos de ouvir. Jussara, parabéns por tudo que você falou. Obrigada por tudo que você falou para a gente, que você trouxe. Mais perto, né? Não é fácil falar aqui para mim.
Mas eu fiquei pensando, enquanto você falava, e também li lá na sua entrevista, né, sobre as mudanças que a gente sofre no decorrer da nossa vida profissional, né, e a nossa mudança no foco, no nosso olhar para o paciente, para a medicina como um todo, né. Eu sou intensivista, né, minha formação em terapia intensiva, e durante muito tempo, durante os meus, sei lá, 6 primeiros anos, eu trabalhei no hospital de oncologia pediátrica e eu sofria muito no CTI. Eu via os pacientes morrendo e eu pensava que era sempre uma luta inglória, o que eu estava fazendo ali, e até que um dia eu resolvi sair. Porque não dava mais, não dava para chorar todas as vezes que o paciente morria. Pensava que todo mundo morria de câncer, não é verdade, eu sei, mas, para mim, no CTI, todo mundo morria, ou, se não morria naquele momento, naquela noite que eu lutei para que ele sobrevivesse, mas ele voltava meses depois e morria ainda assim. Então, eu saí, pedi demissão. Voltei para o Rio de Janeiro e o destino me fez, né, novamente trabalhar com esse tipo de doente que eu sou simplesmente apaixonada. E o que mudou? Por que agora eu consigo tratar desses pacientes? E por que agora eu adoro cuidar desses pacientes? E isso faz todo sentido na minha vida. O sentido de você entender que a nossa missão como médico é voltar ali atrás, né? Nossa missão é de cuidar, não é de curar, né? É lógico que eu quero curar os meus doentes, né? Eu sou rotina de um CTI pediátrico, eu quero curar os meus doentes, mas o meu foco não é mais só esse. E, na verdade, cada vez menos. Eu deixo isso para os mais jovens. E agora o foco é mesmo cuidar, olhar aquele olhar de agradecimento da mãe, não porque você salvou o filho dele, mas porque você fez toda a diferença na vida no fim da vida, né? Porque é aquilo que vai ficar, né? Tem toda a história da criança, mas o fim a gente precisa cuidar dele, porque se a gente não cuidar bem direito, todo o sentido que aquela criança fez, né, na vida daquela família pode ficar muito manchado esse passado, né, com essa criança. Então, é muito importante para a gente cuidar. E é impressionante que hoje, né, muitas vezes, eu me pego numa função oposta ao que eu cumpria antigamente. Eu saio do CTI para convencer os pais que eles não devem entrar no CTI, né? Já só para ilustrar uma situação que aconteceu há um tempo atrás, há uns 2 anos atrás, um período que acho que era um período de férias de quem estava na terapia. Eu nem sei se a Marina ainda estava lá com a gente ou se era a Débora, eu não sei. Mas foi um período que não tinha ninguém. Eu acho que era provavelmente férias. E me chamaram para internar uma criança no CTI que tinha sido conversado, toda a situação de cuidados de incurabilidade da doença, né? E me chamaram, fui lá para avaliar, para botar essa criança dentro de CTI. Mas, como intensivista, a gente consegue antecipar para a família o que seria a internação no CTI, né? E, muitas vezes, eles não têm essa noção. Eles têm uma ilusão de que eles vão para o CTI para morrerem melhor, muitas vezes, né? Então, eu conversei bastante com a família, coloquei ali a realidade, e, no fim, eles entenderam que o melhor para aquela menina era ficar lá na enfermaria mesmo. E ela era uma paciente que tinha uma massa torácica, ela estava em franca dispneia, e eu conversei com a família, fiz todos os cuidados da prescrição, de controle da dispneia, e para que ela ficasse melhor. Convenci o pai, que era a pessoa... Não convenci, na verdade, o fiz entender. E, no fim, essa criança ficou bem, durante 1 semana ainda, não foi muito. Mas ela teve um bom controle do sintoma e ela chegou a tão bom controle de sintoma, para quem tinha uma dispneia, ela chegou a gravar um rap com um cantor de rap famoso, aí, que, por acaso, apareceu naquele hospital, lá no INCA, numa festa, num evento desse de pediatria. E o que eu queria dizer, que é o que mais me marcou como médica, é que, durante tantos anos, eu trabalhei
entre aspas, salvando vivas. Eu não trabalhei, não fiz isso sozinha, naturalmente, mas eu trabalhei salvando as vidas e o olhar de gratidão que eu recebi daquela mãe dessa paciente que eu fiz durar mais uns dias e que morreu com tranquilidade, com paz, o olhar de gratidão que eu recebi dessa mãe, eu jamais esquecerei em toda a minha vida. Assim, eu acho que é uma ironia, né? Depois de salvar tantas pessoas, o olhar de maior gratidão que eu tive foi dessa mãe. Por quê? Porque agora a gente faz a diferença, né? Eu acho que realmente a gente faz a diferença na vida dela. Fiz, né? Na vida das pessoas. Eu acho que é isso que nos encanta fazendo cuidados paliativos, ou lidando com as crianças no cuidados de fim de vida, de forma geral, porque eu lido muito com isso dentro do CTI. Mas você mudar o foco te faz ser mais feliz, né? E, só para terminar, esse autoconhecimento que a gente tem que ter, que eu acho que nos torna mais felizes na nossa profissão. Dentro da terapia intensiva, a gente lida com muita gente em burnout, a gente lida com muita gente sofrendo por causa dos pacientes morrendo e tudo mais. Mas, quando você muda o foco do tratamento, isso muda a tua vida, entendeu? Você entende e você... As pessoas perguntam, mas é tão difícil você trabalhar com isso, né? Deve ser horrível ver crianças morrendo. Aí eu penso comigo mesma, mas eu não falo para não parecer estranha, né? Mas eu falo, eu adoro fazer isso, entendeu? Eu simplesmente adoro. Mas eu fico, é um pouco difícil, sim, mas a gente se acostuma. Marina é especialista em oncologia pediátrica. Olá, boa tarde a todos. Queria agradecer muito, Ricardo, o convite, a honra de estar nessa mesa com pessoas que eu tenho tanto carinho, tanta admiração. E pensando um pouquinho sobre o que eu gostaria de compartilhar com vocês, né, nesse tempo que a gente tem aqui para comentar, eu fiquei pensando que talvez um dos maiores desafios que eu enfrentei quando eu decidi começar a fazer cuidado paliativo foi a questão de como me comunicar com essas crianças e essas famílias, né? Então, eu escolhi esse tema para falar um pouquinho nesse tempinho. Uma coisa que eu sempre tive de uma forma intuitiva era que a gente precisava estar ali e que essas conversas não podiam ser evitadas, por mais desconfortáveis que elas fossem em alguns momentos. Mas eu não tinha a menor ideia de como fazer isso quando eu comecei. E eu morria de medo do dia em que alguém me faria a pergunta, eu vou morrer. E eu pensava como que eu ia responder a isso. E esse dia chegou, né? Trabalhando no INCA, a gente tinha uma série de crianças mais velhas e adolescentes que tinham uma percepção muito clara do que estava acontecendo. E alguns deles a gente conseguia criar vínculo suficiente para que eles se sentissem à vontade para fazer esse tipo de pergunta. E, da mesma forma que eu já ouvi essa pergunta de uma maneira muito genuína, né, de crianças que se percebiam se aproximando da morte e queriam falar sobre isso, a gente tem que ter muita sensibilidade na hora de responder a esses questionamentos. Não existe a fórmula do bolo, né? E eu já tinha lido que, nessa hora, a melhor maneira de conduzir é, primeiro, tentar entender por que a criança, ou adolescente, ou o adulto, que seja, está fazendo aquela pergunta. E aí eu segui a minha receitinha do bolo. E uma dessas meninas era uma paciente adolescente que eu já acompanhava no ambulatório há um tempo. E aí, um dia, ela tinha internado por uma infecção, mas estava, a princípio, estável, apesar de ser uma paciente com uma doença incurável. E aí, no momento em que eu dei bom dia, entrei na enfermaria, no quartinho dela, ela estava num leito de isolamento, e aí ela, na mesma hora, arregalou o olho e me fez a pergunta, eu vou morrer? E aí eu me assustei, porque ela nunca tinha demonstrado essa preocupação de forma muito clara. E aí eu, na hora, respirei fundo e falei, mas por que você está me perguntando isso? E aí ela disse, porque eu ouvi dizer que todo mundo que interna nesse quarto que eu estou morre. Porque ela estava num leito de isolamento, que geralmente acaba ficando dedicado, né, a crianças ou com alguma situação infecciosa potencialmente transmissível, que era a origem, né, inicial desses leitos, mas também para dar mais privacidade para as crianças e para as famílias no fim de vida, elas também são colocadas nesse leito quando se aproximam do momento da morte. E aí, quando eu descobri que era esse o motivo da preocupação dela e desmistifiquei isso, ela, ai, graças a Deus, porque eu não quero morrer, não. Então, se eu tivesse, naquele momento, aproveitado aquele ensejo para conversar com ela sobre a morte, eu teria provocado uma catástrofe, né? Um outro exemplo foi que várias mães
especialmente da assistência domiciliar, quando a gente fazia a visita das crianças em cuidado paliativo em casa, me perguntavam a respeito de como seria a morte, né? Algumas escolhiam que a criança morresse em casa, outras escolhiam que a criança morresse no hospital, mas muitas me perguntavam como que seria a morte. E aí eu tinha uma resposta meio padrão, né, para todas as mães, tentando ser o mais calorosa e o mais amigável possível nas palavras, na escolha de palavras e na forma de me comunicar. E é impressionante como a gente, às vezes, acha que está fazendo a coisa certa e a gente provoca verdadeiras catástrofes, né? E eu me lembro que 2 situações em relação a isso me marcaram, porque uma das mães com quem eu conversei abertamente sobre isso, e ela me perguntando, querendo saber detalhes, e eu fui explicando. E essa menina até morreu no hospital, não morreu em casa. A mãe virou para mim, depois que a menina tinha morrido, e falou: a melhor coisa que você fez foi me explicar como que seria o processo dela morrer, porque quando eu percebi esse momento se aproximando, eu consegui, junto com meu marido, fazer uma oração, a gente estava perto dela e a gente se despediu. Mas, em compensação, uma outra mãe que me fez a mesma pergunta e a quem eu respondi da mesma forma, cuidadosa, enfim. Um tempo depois, ela tinha um vínculo bacana comigo, e aí um tempo depois ela me procurou, ela falou: Marina, eu adoro você, mas eu preciso te dizer uma coisa. Aquela conversa que você teve comigo, me explicando como seria a morte da minha filha, foi a conversa mais traumática que eu já tive. E aquelas palavras que você disse nunca mais me saíram da cabeça. E aquele é um pesadelo que eu tenho todos os dias. Isso depois da menina já ter morrido. Então, assim, para a gente ver que não tem mesmo fórmula mágica, né? Que a gente tem que procurar ter uma sensibilidade muito grande em relação àquilo que a pessoa está ou não está disposta e preparada para ouvir naquele momento. E um outro exemplo recente, né, no hospital onde eu trabalho agora, teve uma criança que sofreu um afogamento, e aí essa criança teve uma isquemia cerebral gravíssima, um prognóstico, enfim, absolutamente irreversível, fez uma isquemia de toda a região supratentorial, assim, ou seja, o cérebro acabou, né, ela tinha só o tronco cerebral funcionando. E a mãe, médica, estava em franco desespero com essa situação, né? Porque ela já sabia, já antevia tudo o que ia acontecer com aquela criança daqui para frente. E aí o menino estava traqueostomizado, ligado à ventilação mecânica, e ela veio conversar com a gente justamente sobre essa situação e o quanto isso impactava para ela. E aí, nessa conversa, ela deixou claro que a vontade dela era que aquilo acabasse, né? Que ela não queria prolongar aquela situação, mas ela não sabia que era possível fazer a extubação paliativa daquele menino. E aí, quando eu coloquei isso para ela, aquilo foi um alívio imenso. Assim, era uma mistura de desespero com alívio na fala dela e na expressão do rosto dela. E ela me disse: eu tenho certeza que, a partir do momento que eu tomar essa decisão, vai começar o pior sofrimento da minha vida. Mas o que me consola é que vai acabar o dele. E aí foi, enfim, ela tomou a decisão, foi junto com o pai. E uma profissional da equipe do CTI, numa das visitas a essa criança, depois que a decisão já tinha sido tomada, mas o procedimento ainda não tinha sido feito, virou para a mãe e falou: pensa bem. Pensa se é isso mesmo que você quer, porque tem uma série de implicações religiosas em relação a isso. E aí a pessoa, numa tentativa, né, não sei se o intuito dela ali era ajudar, mas acabou deixando, por sorte, a mãe estava muito segura da decisão e não se abalou com isso. Mas é claro que a mãe ficou sentida, né, e triste com aquilo que ouviu. E aí isso me fez pensar, para concluir, que existem 3 características na comunicação que frequentemente são confundidas, né? A simpatia, a empatia e a compaixão, né? E são 3 coisas diferentes que muitas vezes as pessoas consideram intercambiáveis, né? A gente fala que a gente tem simpatia numa comunicação quando essa comunicação é feita onde eu me sinto mal com aquela situação. E ela começa e termina no observador, né? Então, eu me sinto mal, eu tenho pena daquela pessoa e eu não consigo enxergar os sentimentos dela. Eu só consigo enxergar o meu sentimento de desconforto face àquela situação. A comunicação empática, ela passa por você tentar entender os valores e os desejos daquela pessoa e tentar, de alguma forma, estabelecer uma comunicação que esteja de acordo com aquilo, né? E aí tem uma questão cognitiva muito forte e um treinamento muito grande em você tentar estabelecer esse vínculo. E, por último, a compaixão,
ela não depende de nada, né? Ela só depende da nossa vontade de enxergar o outro e de fazer pelo outro, não aquilo que a gente gostaria que fosse feito por nós, mas aquilo que o outro gostaria que fosse feito por ele, né? Então, eu acho que aí é o X da questão. Nem todos nós conseguimos ser empáticos com situações com as quais a gente não se identifica, né? Mas todos nós podemos ter compaixão na forma de lidar, de comunicar e de cuidar desses nossos pacientes. Então, acho que essa é a grande mensagem que ficou para mim desse tempo aí fazendo cuidado paliativo e me comunicando com esses pacientes e essas famílias. Obrigada. Muito obrigado, Marina. Eu queria chamar a atenção de vocês mais uma vez que nós temos aqui vários pediatras de grande experiência. O Hospital Samaritano se sente honrado em receber a todos vocês, oncologistas pediátricos e tudo, mas lembrando que o título da nossa sessão é Cuidados Paliativos no Paciente Pediátrico, e todas as nossas convidadas se dedicam àquilo que eu coloquei na introdução, a uma área de atuação médica para a qual se tem um treinamento específico, chamado medicina paliativa. Então, medicina paliativa é uma área de atuação médica. O indivíduo pode ser um excelente pediatra, um excelente especialista em oncologia pediátrica, mas não ter feito esse tipo de treinamento. Nós fizemos questão absoluta de homenagear a área de atuação, trazendo aqueles que, na verdade, além de terem feito a sua especialidade médica, ainda fizeram também essa dedicação à área de atuação medicina paliativa. Vamos ouvir a Simone Gregory. Boa tarde. Ricardo, muito obrigado por essa oportunidade de estar nesse encontro tratado com tanto cuidado, né? Jussara, assim, um encanto o seu trabalho, né? Acho que a sua apresentação traduz o que você faz e realmente eu compartilho da vontade de chorar e sou dessas também. Não poupo lágrimas, né? Acho que a gente tem que se permitir. Fernanda tocou no ponto, né, do sofrimento profissional, que era um ponto que eu também queria trazer, que a Jussara começa falando de como era difícil no início, né? Difícil a gente saber o que fazer e como fazer. E eu acho que tem bastante médicos aqui na plateia, eu reconheço alguns, e eu sei que pela cabeça de cada um, em algum momento deve ter passado, né? Como assim eu não vou fazer nada, né? E essa mudança de olhar, assim, não é uma coisa fácil. Eita. Mas é uma coisa possível, né? É uma coisa possível de ser construída. E quando a gente não consegue levar essa mudança de olhar, existe um sofrimento profissional grave, né? Que pode, sim, como a Fernanda falou, levar a um burnout, porque se você não está instrumentado a fazer de outro jeito, a enxergar de outro jeito, você vai, sim, eu sou intensivista, vou, sim, titular a bomba de aminas e fazer todas as invasões que eu aprendi a fazer, porque é o fazer que eu sei, né? Assim eu me sinto fazendo algo por aquela pessoa. O oncologista vai se ver impelido a prescrever quimioterapias que talvez já não tenham tanto sentido, porque é o fazer dele, né? E no entanto, existem outras formas. Assim, eu tive a experiência, nesse final de semana recente, de acompanhar 2 pacientes em cuidados de final de vida, onde eu não pude estar integralmente presente, mas pude contar com uma médica que no início, assim, da trajetória do hospital que eu trabalho, ela tinha bastante dificuldade com isso, tinha resistências em relação a isso, dificuldades emocionais. E no entanto, ela foi construindo instrumentos junto com a nossa ajuda, que ela fez um trabalho lindo, mesmo sem que eu ou a psicóloga paliativista do hospital pudesse estar presente, né? Com os nossos contatos e com troca, ela conseguiu levar conforto, assim, fantástico para a família. Ela conseguiu um vínculo, mesmo não tendo feito uma especialização em cuidado paliativo. Então, isso depende de uma busca pessoal e depende de um meio que facilite a isso, né? E houve uma situação que ela me falou: Simone, esse paciente, eu não conheço a mãe, eu não sei como isso vai ser, porque eu não conheço, o que eu vou fazer? Eu fui lá perguntar se ela quer conversar comigo, ela não quer. E eu falei para ela assim: tenta o seguinte, assim, convida ela a sair da onde ela está, leva ela para sentar,
olha no olho, diz para ela que você não a conhece, mas que você está ali para fazer o melhor pelo filho dela, né? Que você está ali porque você quer entender como que ela está e o que é importante nesse momento, como que ela está vendo a situação do filho e o que você pode fazer para ajudar. Tenta fazer isso e me diz de volta como vai ser. E ela voltou assim, nossa, foi ótimo, agora eu estou conectada com ela, agora eu sei como ajudar, agora eu sei do que ela precisa, sabe? E realmente foi um vínculo fantástico, que, no último momento, eu usei do vínculo dela para mandar uma mensagem para a mãe que fosse bem acolhedora. E, então, isso é uma construção possível, assim, a partir, às vezes, de muitas dificuldades. Então, eu acho que é importante que quem foi nesse caminho de estudar essa especialidade possa disseminar essa cultura, né? Possa disseminar isso por onde está. Não precisa ser feito pela gente, pode ser feito por outras pessoas que estejam afins a esse tema e que estejam abertas a isso, que queiram ver de outra forma, né? Eu queria também... a Jussara falou sobre a culpa da família, que é uma coisa que é quase que, sim, em todas as conversas isso aparece, né? E eu queria falar aqui que, durante muitos anos, eu trabalhei no INCA, não trabalho mais há alguns, mas tive a oportunidade de acompanhar e assistir a doutora Cima a conversar, muitas vezes, com muitas famílias. E sempre me encantei e aprendi com ela o quanto é importante desonerar a família dessa culpa, né? Sim, o quanto isso é importante. Isso é um aprendizado que eu trago dela, de tantas conversas assistidas, e que eu trago para a minha vida. E a gente percebe que, sim, como chegar nesse ponto de... E se você vai um pouco mais, conversa um pouco mais, vem isso. E, às vezes, isso é um motivo de tanta resistência, de querer tantas invasões, de não aceitar uma outra forma de cuidar, né? É a culpa, né? Então, se isso não puder aparecer e não for tratado, às vezes a gente não chega no ponto que precisa chegar. E, para isso, precisa de escuta, né? Precisa de disponibilidade, de sentar e escutar. E a escuta já nos dá o caminho, né? Do que vai ser feito, de como vai ser conversado. Tem ainda uma outra coisa que eu queria falar, que é do camelo, né? Que você... que no TED do Ricardo apareceu o camelo, a visita do camelo, e isso assim, pet terapia é uma coisa que acho que é uma mudança de paradigma também e que pode trazer muitas coisas, né? A gente, de fato, principalmente quem trabalha no SUS como eu, muitas vezes não tem a possibilidade de deshospitalizar um paciente, como é desejo da família, às vezes não, mas isso é muito difícil. Então, transformar, de fato, aquele local no local mais próximo de casa, tentar transformar as expectativas daquela família numa expectativa real que a gente possa construir e que a gente possa, sim, como a gente conseguiu fazer na última sexta-feira, tornar um dia de fevereiro um dia de Natal. Assim, era importante para aquela criança que estava nos últimos dias de vida ter o Papai Noel, né? E o nosso diretor se dispôs a se vestir de Papai Noel e realizar isso para ele. E isso é uma forma de estar em casa, né? Uma forma de trazer a casa para dentro do hospital, né? E o outro desejo era o cachorrinho, né? Era o filhotinho de cachorrinho dele, que ele não via há meses. Desculpa, ele estava internado há meses. E isso foi uma certa força-tarefa para se conseguir que acontecesse, mas aconteceu, né? E no sábado, essa criança recebeu a visita do cãozinho dele, né? E ele se emocionou, ele chorou, ele fez o carinho que ele queria fazer. E isso fez sentido para a mãe, porque isso para a mãe significou não conseguir levar meu filho para casa, mas eu consegui que tivesse um pouco da casa aqui. E essa criança, na madrugada seguinte, ficou inconsciente e, em menos de 48 horas, ele faleceu. Assim, então, esse cachorro foi a casa para esse menino. Sim, eu acho que se a gente consegue não olhar para as bombas de aminas ou para as quimioterapias, quando isso não vai fazer mudança naquela situação, quando a gente está numa situação que é irreversível, a gente consegue olhar para essas outras coisas, para essas outras possibilidades de cuidar desses pacientes. Acho que é isso.
Diminui a luz para mim, por favor. Obrigado, Simone. Primeiro, eu queria fazer um comentário a respeito da citação que a Simone fez, tão bonita, acima. Minha colega, durante anos, chefiou a oncologia pediátrica do INCA, e dizer que esse sentimento é o sentimento que eu carrego, e sempre que tenho essa oportunidade, falo a respeito de Jacó Kligerman, que foi meu professor, meu chefe de cirurgia de cabeça e pescoço, e que me ensinou a falar coisas difíceis para os meus pacientes. Eu ficava tão encantado com a maneira como Jacó dizia, que uma vez eu ouvi alguém falar, dá até vontade de ter câncer para ouvir o Jacó conversar. É incrível. O talento que alguém pode ter, mas, querida, o talento que alguém pode desenvolver para isso. Não duvide disso. Não duvide. Habitualmente, nós, então, temos um tempo para que as pessoas se inscrevam para fazer comentários rápidos, nesse tempo que, infelizmente, não é longo. E, enquanto vocês se inscrevem, eu já tenho, na verdade, 4 inscritos, eu vou contar uma história rápida, que é o fato de que Chico Buarque de Holanda, apenas com 34 anos de idade, um dia, resolveu escrever uma música a respeito da morte de um filho, e colocou no seu LP em 1978. Ele compôs a música com 34 anos de idade. E como ele queria cantar a música dando o tom de que um pai e uma mãe falavam a respeito da morte do filho, ele então convidou uma cantora desconhecida. Ela era Zizi Posse. Zizi Posse, na verdade, ela iria gravar o seu primeiro LP nesse mesmo ano de 78. Ele a convidou para cantar em dueto essa música, Pedaço de Mim, e no mesmo ano, no seu primeiro LP, Zizi Posse pediu para também incluir essa faixa idêntica, cantando em dueto com ele. Essa música foi um sucesso tão grande que, em 79, o segundo LP de Zizi Posse chamou-se Pedaço de Mim. Vamos ouvir. Pedaço de mim, a metade afastada de mim, leva o teu olhar, que a saudade é o pior tormento, é pior do que o esquecimento, é pior do que se entrevar. Pedaço de mim, ó metade exilada de mim, leva os teus sinais que a saudade dói, como um barco que aos poucos descreve no ar e evita atracar no cais. Pedaço de mim, a metade arrancada de mim, leva um vulto teu, que a saudade é o revés de um parto, a saudade é arrumar o quarto no filho que já pedaço de mim, ó metade amputada de mim, leva o que há de ti, que a saudade dói, latejar é assim como o mar, fisgar no membro que já perdi. Ó pedaço de mim, ó metade adorada de mim, lava os olhos meus, que a saudade é o pior
Daniel Tabac é especialista em oncologia clínica. Boa tarde a todos. Bom, em primeiro lugar, nós já aprendemos aqui que nessas sessões elas são impactantes, mas é difícil imaginar que nós saímos daqui da mesma maneira que nós entramos. Então, eu, de fato, estou tentando me organizar também para poder fazer um comentário e a pergunta. Então, o primeiro comentário, na verdade, é só uma complementação dessa visão, quer dizer, que é a visão em espelho, quer dizer, a visão dos pais e da família com câncer diante da criança que, então, é filha de alguém que vai falecer. E é exatamente essa questão que também é tão complicada e difícil de colocar para essas crianças a perda e tirar essa mesma sensação da culpa de que, de alguma maneira, por alguma ação equivocada, que deles, de alguma maneira, aquela doença resultou, e qual a dificuldade dos pais de colocar o que é a morte, que, de fato, eles não vão virar estrelinhas, né? Então, essa é a primeira questão. E a outra quer dizer, é mais objetiva. Quer dizer, então, eu queria aproveitar também para discordar em algum aspecto que a Simone mencionou. Quer dizer, o papel do oncologista não é prescrever quimioterapia. Quer dizer, o nosso papel, todos, de fato, é cuidar, né? Então, muitas vezes, nós utilizamos, em algum momento, determinada estratégia que nós usamos na melhor maneira, como vocês demonstraram. A arma mais poderosa que nós temos realmente a palavra, porque essa, de fato, vai traduzir, de fato, o cuidado que nós temos com a pessoa. Então, quer dizer, esse era o primeiro comentário. E a questão objetiva, quer dizer, diz respeito ao seguinte, quer dizer, como que nós colocamos para essas crianças? Não, enfim, Jussara, exatamente a questão é mais com a família, mas a questão do prognóstico, quer dizer, como é que isso é apresentado e como que, de alguma maneira, essa participação, como que isso acontece de fato, se é possível que a criança tenha uma participação concreta, reconhecendo que existem diferentes etapas do seu desenvolvimento, mas nessa participação, no reconhecimento e na sua... Como é que nós podemos ajudá-la, de fato, a entender, quer dizer, o que pode ser um bom dia para ela. Obrigado. Apesar de eu cuidar de crianças pequenas com quem a gente não tem nenhuma possibilidade de fazer essa discussão, eu acho que um dos primeiros passos para a gente fazer isso, primeiro, é trabalhar com a família, né? Porque, às vezes, a família é o primeiro empecilho que você tem para conseguir conversar com a criança, porque eles acham que a criança não sabe, e, assim como todos os outros que têm um doente na família, acham que esse doente não vai dar conta de lidar com a doença dele. Só que ele é a pessoa que mais sabe da sua doença. Ele é a pessoa que mais sabe que ele não está melhorando, apesar de todo mundo dizer para ele que ele está melhorando, que a coisa vai ficar bem, que não está ficando bem. Então, acho que a primeira dificuldade que a gente precisa superar é dar conta de conversar com essa família e mostrar para ela que a melhor forma é colocar a criança nessa conversa. Existe até uma definição, em outros países a gente tem isso, aqui no Brasil não tem a definição do menor maduro, né, que é quando a criança pode realmente, legalmente, participar da tomada de decisão. Aqui a gente não tem nenhuma definição, a decisão sempre é dos pais, mas eu acho que a gente precisa conversar, né, e até para ouvir os medos. Eu tenho uma enfermeira que está trabalhando com a gente agora, que trabalhou no Instituto da Criança, na USP, no ambulatório de cuidado paliativo, e ela falou que teve uma situação que a mãe não queria falar com o filho de 15 anos que ele tinha uma doença e que estava evoluindo para a morte, porque ela achava que ele não sabia e que ele não ia dar conta de lidar com isso. E, assim, a equipe não conseguiu superar essa dificuldade. Quando esse adolescente morreu, a equipe descobriu que ele, junto com uma prima, tinha feito vários vídeos de despedida, para se despedir da equipe, para se despedir da médica, para se despedir da mãe, dos avós, de toda a família. Então, assim, talvez se essa mãe tivesse dado a oportunidade da criança falar o que ela achava, do que ela sentia, dos medos que ela tinha, ela não precisasse ter se despedido nos vídeos, né? Então, a gente fica acreditando que o outro não sabe e ele sabe. Obrigado, Jussara. Cláudia Borlá é geriatra e paliativa e atua na área de atuação de medicina paliativa. Bom, eu estou assim, absolutamente estrangulada aqui dentro da minha alma, mas eu preciso compartilhar com a Jussara, amiga de longa data,
com Fernanda, com Marina, com Simone, que não há dúvida que nas situações limítrofes do ciclo da vida, nós precisamos de repertório e não de protocolos. Que caia essa ficha para todos os profissionais da área da saúde, não só para nós médicos, mas para os gestores, inclusive, que protocolos não dão conta das questões existenciais. E isso está muito claro nesses minutos seguidos que nós estamos. E aí eu vou pegar uma carona com a passarela da Marina, que a palavra ela é mágica para quem fala, mas ela é sagrada para quem escuta. A iatrogenia da palavra é mais danosa do que qualquer coisa. Já foi dito aqui nesse auditório antes que uma palavra maldita se transforma numa grande maldição. E aí, Jussara, eu vou te pedir para compartilhar algo que eu ouvi você falar alguns anos atrás, que nunca sai da minha cabeça, que foi uma situação que você viveu com uma mãe que, quando ela teve o neném, ela foi sedada, o neném morreu, foi enterrado, e a mãe não teve a oportunidade de ver essa criança. Eu tenho essa partida dentro de mim até hoje. Se você puder falar com as tuas palavras, eu agradeceria. E vocês estão assim de parabéns. E Ricardo, assim, parabéns por ter permitido essa sessão aqui na Humanidade para Todos Nós. Na verdade, esse episódio que a Cláudia está contando é porque a gente tenta proteger, né? A Marina falou que a gente não deve fazer para o outro o que a gente gostaria para si, e sim o que o outro gostaria. Às vezes a gente tenta proteger as pessoas e às vezes parece que sedar é o melhor jeito de proteger, né? Como se a gente acordasse da sedação e a coisa tivesse sumido. E aí teve uma criança que morreu na sala de parto, e aí o anestesista ficou com dó da mãe e sedou a mãe. E aí a família ficou com a dó da mãe e enterrou o bebê. E aí esta mãe saiu do hospital sem barriga, sem bebê e sem nenhuma recordação em relação a essa criança. A gente teve contato com essa mãe porque depois ela voltou na reunião de pais enlutados, e para ela, assim, é igual gente, assim, pessoas que saem num avião e somem, né, que a gente não dá conta do luto porque ela nem conheceu o filho dela, né? Como que a gente pode tirar isso de uma pessoa? Como que ela vai lidar com essa perda se ela nem conheceu a pessoa que ela perdeu, né? Então, acho que tem algumas coisas que a gente precisa pensar mesmo, como que a gente está cuidando. Obrigado, Jussara. Lígia Pia é geriatra e psicóloga, e vai nos falar agora, vai fazer seu comentário. Lígia, por favor. Obrigada, Ricardo. Obrigada a vocês por compartilharem tão corajosamente, de uma forma competente e humana, todos os feitos e as questões difíceis que vocês vivem. Jussara, você é um grande amor, né? Já um amor antigo. E desde a primeira vez que eu te escutei, Jussara, aconteceu uma revolução na minha cabeça em relação ao tempo. Eu trabalho na outra ponta, com idosos morrendo. E sempre aprendi a lidar com Cronos, aquele Deus implacável, trazendo Kairos para respeitar a história do idoso e sua família e para louvá-lo, fazendo uma celebração da vida dele. E você trabalha num tempo absolutamente comprimido com alguém que tem uma expectativa de uma história pessoal, mas não a construiu. Então, você faz para a gente essa iluminação psíquica de aprender como lidar com esse Deus implacável que subtrai a história de vida de uma criança, desse bebê sonhado que você fala, né? E o que me chama muita atenção, e que você me ensina muito, Jussara, é como transformar o desespero em encontros. Como fazer uma superação da esperança, que já não existe mais, na espera. E fazer com que essas mães sejam mães desses bebês. E o que realmente me encanta mais ainda é fazer com que esses bebês tenham mães e pais, com que esses bebês tenham colo. Porque a gente fica muito preocupado com o sofrimento dos pais. E eu vejo você absolutamente angustiada com o sofrimento dos bebês. Tirar o bebê do berço
e dar um colo a esse bebê, enquanto ainda está vivo. E depois, de morto, fazer com que realmente os pais tenham os seus bebês ao colo. Então, essa transformação que você faz, Jussara, é algo que subverte tanto tudo aquilo que a gente aprende, mesmo em cuidados paliativos, que realmente traz um encantamento de uma profissão médica, de uma profissão em saúde, com a competência existencial que nós precisamos estar construindo. Muito obrigada, Jussara. Obrigado, Lígia. Vamos ouvir Sérgio Zaidaft. Ele é psiquiatra, educador e psicanalista. Sérgio Zaidaft. Bom dia. Obrigado a vocês quatro. Jussara, costumo ser bastante parcimonioso em elogios. Eu acho que dessas 34, 35 sessões que já houve aqui, eu devo ter vindo a umas 30. Gostaria de te dizer, foi a melhor fala que eu já ouvi aqui nessas 30 sessões. Você fala de uma maneira absolutamente simples, verdadeira, encarnada na sua prática e extremamente profunda do que eu penso, do que eu gostaria. Eu gostaria de pegar essa tua aula e ficar passando para aluno todo dia, não precisava falar nada. Mostrava você esse vídeo, assim, vejam aqui uma vez por semana, 3 vezes ao dia, qualquer coisa, na veia, para ver se aprendem. Eu fiquei tão encantado que eu mandei para um grupo de amigos, a Eliana Amaral, sua pró-reitora de graduação, ficou elogiando, a Francis, sua comadre, a madrinha do meu filho, enfim, vocês não sabem quem é, mas a Jussara sabe. Com minha maneira de elogiar, de homenagear, levantar questões, fiquei pensando por que eu fiquei tão encantado com a sua fala. Eu acho que você toca em 2 pontos absolutamente fundamentais na educação dos nossos alunos. Primeiro, essa ideia de que, se eu for ficar sentindo, me emocionando com cada paciente, cada perda de paciente, eu não vou aguentar a barra e vou largar a medicina. Isso, professores dizem para alunos todo santo dia. Você diz e prova exatamente o contrário. É exatamente não falar, é exatamente não se deixar tocar, não se deixar afetar. Isso, sim, causa burnout. Essa sua emoção à flor da pele. E, ao mesmo tempo, a sua tranquilidade é a prova disso. Que, se tocar, se deixar afetar, nos mantém humanos. É isso que não dá burnout. É uma vacina contra burnout. O segundo ponto aí é uma questão que eu queria perguntar a você. Eu, às vezes, passo para os alunos uma prova que é assim, parafraseando a música do Renato Russo, Pais e Filhos, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Eu boto embaixo e diz assim, é possível amar as pessoas todo dia em mente que pode não haver amanhã? Se você realmente consegue isso na sua vida? É uma pergunta. Na minha enquanto pessoa ou na minha enquanto profissional? As 2 coisas. Eu estava me lembrando agora que essa semana a gente recebeu uma visita de uma mãe que o bebê dela nasceu com 23 semanas e ela fazia festas para a criança a cada vez que ela fazia um mês de vida. E colocava roupa, né? E não era assim, colocar um macacãozinho. A criança dela nasceu com 400 gramas, ela trazia vestidos de boneca para pôr na filha e comemorava. E ela dizia assim, porque, para mim, cada mês que ela vivia era uma vitória, né? Então, eu comemorava o mês que ela vivia. É lógico que assim, a gente tem dias de altos e baixos, né? E é por isso que eu acho super bacana ter equipe, porque nos dias que você está no baixo, a equipe te bota para cima, né? Mas esse exercício eu tento exercitar todo dia na minha vida, né? Como eu sei que eu posso perder a qualquer momento, eu acho que assim eu falo todo dia para os meus filhos. Eu já te falei que eu te amo. A minha filha já está cansada já, mãe. Também te amo. Sim, porque eu não sei. Eu moro numa cidade, eu moro em Araras e trabalho em Campinas. Eu pego a Anhanguera todo dia, vou e volto. 500 mil caminhões. Eu nunca sei se eu vou conseguir voltar para casa, né? Assim, eu tenho a esperança, mas eu não tenho a certeza. Então, eu tento trabalhar no sentido de que eu preciso viver muito bem o dia de hoje. E para os meus pais da UTI, eu trabalho nesse sentido também, né? E nos dias que eles não estão dando conta de viver o dia de hoje, a gente tenta passar junto. E aí a gente tem esse grupo de apoio. O grupo de apoio acontece nas quintas-feiras. Eu tenho uma mãe atualmente que ela é até minha. Eu falei que ela é minha assessora. Eu entro na reunião porque todo mundo se apresenta e ela me apresenta, né? Essa aqui é a doutora Jussara. Ela está aqui tal dia, mas tem dia que ela não está aqui na ANEL, mas ela está no hospital. Se você precisar falar com ela,
Porque eu acho que isso é um exercício para todos os dias, né? Assim, talvez fique alguns dias dê certo, outros não, mas a gente precisa pensar nele, né? Obrigado, Jussara. Francisco Nicanor é cirurgião pediátrico. Boa tarde a todos. O meu amigo Daniel se emocionou aqui muito. Eu estou igual a ele. O ataque cardíaco aqui está muito grande, Daniel, porque o assunto é muito forte, né? Não é pesado, ele é forte. Mas uma coisa me marcou, quer dizer, tudo aqui me marcou. Eu não vou sair daqui o mesmo, concordo com o Daniel. Mas você mostrou ali a fotografia das pessoas que morreram. Olha que história engraçada. Eu nasci numa cidade a 600 quilômetros de Fortaleza, uma cidade muito pobre, e minha mãe teve 6 filhos, mas os 2 primeiros filhos ela perdeu. Uma criança com 2 meses, uma criança com 1 ano. E depois ela teve mais 4 filhos. Bom, imagino que eu sou de um lugar que não tinha vacina, que não tinha hospital, que a parteira era a mãe Blandina, o médico era seu Zé Landinho da farmácia, e assim por diante. Então, quanta gente não morria, né? E eu cresci com minha mãe, eu não lembrava mais disso, olha que vi para essa sessão. Eu cresci com minha mãe mostrando a fotografia das minhas irmãs que morreram. E minha mãe era uma pessoa extraordinária, uma professora primária da Escola Estadual do Estado do Ceará, onde ela me alfabetizou, depois me botou para Fortaleza para estudar, que ela queria ter um filho médico. Acabou dando certo. Mas a minha mãe mostrava essa fotografia para nós, para os outros 4 filhos. Eu me lembro de ver essas fotografias. E olha lá, onde eu estou voltando. Eu me lembro de, quando eu estudava medicina, eu fazia hipóteses diagnósticas da morte das minhas irmãs. Porque eu sempre dizia, depois que eu fui estudar pediatria, que a minha irmã de 1 ano ela morreu de invaginação intestinal. Porque minha mãe falava que era uma criança linda, gordinha, que não tinha nada, e aí ficou doente, obviamente que não tinha hospital, e 1 mês depois ela morreu, provavelmente de uma ruptura de intestino. Ou seja, isso é muito forte. Se você voltar lá no Cariri, de onde eu sou hoje, for na fazenda, lá nós temos uma pequena fazenda lá e temos muitos moradores, aqueles que moram, os avós moraram com a gente. Você chega nas casas, tem as fotografias das pessoas que morreram, das pessoas mortas, não é a fotografia para mostrar ele sorrindo antes, não. Então, isso realmente deve ajudar as pessoas imagina que uma mãe perdeu 2 filhos antes de ter mais 4. Então, isso já me marcou muito. Tudo que você falou, obviamente, me marcou. E eu tenho a Simone aqui, que é a minha professora, que nós trabalhamos juntos. Então, vez por outra, a gente precisa discutir um caso difícil, né, Simone? E ela, obviamente, por ter estudado o assunto. Eu não estudei, obviamente, que... Você ainda bem que botou ali que a nossa geração não estudou, não teve isso lá na escola. Então, obviamente, que, vez por outra, a gente lê um assunto ou escuta um colega, e isso, obviamente, que sensibiliza a gente. Mas essa história me foi muito interessante, ouvir de você e correlacionar com a minha história. Muito legal, Nicanor. Muito obrigado. Sima Ferman é especialista em oncologia pediátrica. Ela chefiou por muitos anos o mais importante serviço de oncologia pediátrica do Rio de Janeiro, do Instituto Nacional do Câncer. Eu queria parabenizar demais, Ricardo, você pela iniciativa dessa sessão, pelo carinho, e todas as palestrantes, começando pela Jussara, né, a Fernanda, a Marina, a Simone. Assim, o que me chamou a atenção na fala das 4 foi realmente a fala com a alma, né? Eu realmente também estou com o meu coração apertado aqui nesse momento, né? Porque, de fato, é muito difícil lidar com um pai numa situação totalmente antinatural, que é realmente a possibilidade da perda de uma criança. E nós, que somos profissionais que lidamos com isso o tempo todo, né, nós temos que realmente trabalhar em equipe, né, em conjunto, para que podemos somar, né, todas as forças de cada um, de cada saber, né, e cada momento, como a Jussara bem falou, uma hora eu não estou bem, mas outra hora o outro está, e assim, um dando a mão para o outro, para que a gente possa realmente chegar a um ponto de poder dar força a esses pais e dar, principalmente, dignidade, né? Então, eu acho que uma coisa super importante, né, é estabelecer, isso foi mostrado aqui muito, como uma particularidade do acompanhamento da criança, o trabalho da aliança que deve ser formada entre a criança, o familiar da criança, né, e a equipe.
né? Então, isso é extremamente importante. Então, por exemplo, não é somente o profissional de oncologia, não é somente o profissional de cuidado paliativo, na verdade, todos estão juntos, e cada um tem a sua função num determinado momento. Então, assim, é muito bom a gente poder contar com cada um de vocês para que a gente possa dar a mão para esses pais passarem por esse momento difícil e transformar uma experiência que pode ser muito difícil numa experiência extremamente enriquecedora. Então, eu queria só mesmo parabenizar. Assim, a minha fala é de parabéns, parabéns, parabéns a todos. Obrigado, Cima. Roberto Cooper. Roberto Cooper é pediatra e educador. Roberto. Jussara, você, para mim, é o anti-Paulo Coelho. Eu vou explicar. Eu nunca li o Paulo Coelho e não gosto. Eu não conheço você e já estou apaixonado. Eu poderia repetir o que o Sérgio Zaidaft disse, meu colega de turma. O que me chamou a atenção, muito mais do que a apresentação, foi você se colocar na primeira pessoa do singular, e não no nós majestático que médico usa, e mostrar para a gente que a humanidade é mais uma postura do que uma técnica. É mais um modo de ser, é um modo de se conduzir. Eu acho que isso tocou a todos nós e foi espetacular. E, para pensar um pontinho e cutucar os colegas médicos, você disse, eu nunca aprendi a conversar. Nenhum de nós aprendeu. Só que a gente vai para uma faculdade em que a gente tem a pretensão de saber tudo. E até a gente pedir arrego e pedir ajuda para quem sabe, e você citou psicólogos, demora anos. Então, é importantíssimo que a gente saiba que tem gente que sabe coisas que a gente não sabe, com quem a gente pode aprender. Ricardo, você disse que essa sessão não era de pediatria, mas era uma sessão que envolvia pediatras. Então, tem uma provocação para todos nós aqui. Por que cuidado paliativo, ou a lógica, ou o afeto do cuidado paliativo, é só quando a gente vai morrer? Por que não é cuidado paliativo inserido em qualquer cuidado? Por que a gente não diz mais sim, como está no TED, e pergunta por que não, do que dizer não e nunca perguntar por que não? Então, fica essa pergunta para você que faz essa reunião tão boa. Um abraço. Eu vou só fazer um comentário, Ricardo, porque é muito interessante. Essa semana que começou a primeira turma do 4º ano, né, que eu expliquei, porque é uma aula que é basicamente para a gente dar conceitos para eles, e que eu expliquei qual era a ideia do paliativo, um aluno virou para mim e falou assim, mas, doutora, isso devia ser para todo mundo, né? Eu falei, você tem toda a razão, devia ser para todo mundo mesmo, né? Roberto Cooper é o nosso convidado para a sessão Humanidades do dia 5 de abril, em que nós vamos discutir o ensino de humanidades no curso de medicina. Se isso é ficção ou realidade, eu espero que todos vocês estejam aqui. Eu vou pedir desculpas a Ana Luísa Novise e a Débora, não poderei dar a palavra para elas. O último comentário será da Fernanda Lima, que foi uma das roteiristas dessa reunião, para que eu possa ainda apresentar a próxima reunião, fazer os sorteios, são 14h20. Fernanda. Bom, vou fazer um comentário rápido. Há um tempo atrás, a Cláudia Burlá falou para mim uma frase que me marcou, ficou na minha cabeça. Ela falou assim, o cuidado paliativo é a especialidade do momento, doa a quem doer. Ela falou assim. E, de fato, é isso. O cuidado paliativo ele adentrou a UTI, eu sou intensivista pediátrica, ele adentrou sem pedir licença, a gente efetivamente não estava preparado, ninguém tem formação para isso, e a gente se viu tendo que lidar diariamente com crianças que são cronicamente dependentes de tecnologia, crianças que são ventiladas crônicas, precisam de nutrição parenteral. E, num hospital que não tem um paliativista e que não tem formação nisso, isso é um ponto de desconforto enorme. Simone falou que o intensivista, ele, de fato, é treinado para investir 100% das vezes. A gente é treinado para entubar, para fazer a mina, esgotar todas as terapias possíveis. Então, é um momento muito difícil você conseguir chegar a um consenso com a equipe de quando parar, principalmente num paciente que não é oncológico.
Então, hoje em dia, 70% dos nossos pacientes são esses pacientes, dependentes de tecnologia e que moram na unidade. Então, efetivamente, a gente se viu tendo que lidar com eles e é um ponto de contrassenso da equipe. A gente vê um muito nervoso, um não acreditando que a gente deve investir, um revoltado por aquela criança ainda estar internando na UTI, um muito desconfortável achando que ele vai ser preso se ele não prescrever a mina, a equipe inteira incomodada porque a família abandonou aquela criança. Então, a gente lida com uma série de questões dentro de um hospital. Então, vou lançar uma pergunta aqui também, como lidar com esses pacientes que estão dentro da UTI e que, efetivamente, a gente não está preparado para recebê-los. É só uma pergunta ao Léo. O Projeto Humanidade na Saúde do Américas Serviços Médicos vai levar a nossa reunião à Barra da Tijuca. O exemplo da nossa introdução não vai ser uma aula sobre saúde mental. Não é uma aula para psiquiatras. Nós vamos procurar mostrar, Roberto, se, na verdade, compreender melhor o outro e, na verdade, as nossas próprias dificuldades, se isso não afeta a relação médico-paciente. Se é importante ou não, diante de um paciente que entra no seu consultório, de um cirurgião vascular, de um pneumologista, perceber que esse paciente, na verdade, sofre de transtorno de ansiedade ou de transtornos afetivos do humor. Eu sei que aqui é todo mundo normal, aqui dentro, claro, não estou fazendo nenhuma insinuação. Aqui ninguém tem nenhum problema, nós estamos todos absolutamente... Mas, você sabe, fora entra muita gente, na verdade, que é difícil, né? Então, assim, esse é o nosso objetivo. Gostaria de que vocês pudessem ainda, durante 2 minutos, ouvir, pode diminuir a luz, ouvir as 3 primeiras estrofes, após o que nós vamos terminar. Vamos ouvir a música que nós escolhemos para encerramento. Eric Clapton tinha um filho de 4 anos de idade. Ele caiu de uma janela do 8º andar. Vamos ouvir. Isso aconteceu em 92. Ele disse que abandonaria a carreira. Would you know my name if I saw you in heaven? I'll find my way through night and day, 'cause I know I just can't stay here in heaven. Essa foi a 35ª reunião Humanidades. Eu agradeço a presença de vocês e de todas elas. Obrigado.